E do Brasil a gente vai para os Estados Unidos. Estamos às vésperas das eleições norte-americanas e o candidato à presidência nos Estados Unidos, Donald Trump, fez declarações fortes, a respeito dos imigrantes durante um comício no Arizona. Todos os destaques dessa reta final com Grieco Holtz. Donald Trump afirmou que os Estados Unidos são uma lata de lixo devido à política de imigração da sua rival na campanha eleitoral americana, Kamala Harris. A declaração foi feita em um comício no Arizona, um dos 7 estados que podem decidir as eleições presidenciais, os famosos estados pêndulo. Somos como uma lata de lixo. É a primeira vez que digo isso. E cada vez que falo sobre o que eles fizeram ao nosso país, fico cada vez mais furioso. É a primeira vez que digo lata de lixo. Mas sabe o quê? É uma descrição muito precisa. A princípio, Donald Trump deveria falar sobre habitação, mas focou seu discurso em desacreditar Harris e explicar qual será a sua política de imigração se ele vencer as eleições. O republicano, que já fez declarações fortes sobre a imigração, como a de que os imigrantes envenenam o sangue do país, insiste que, se vencer, vai fazer deportações em massa e acelerar as expulsões de membros de gangues. Trump fez um comentário parecido durante um comício em Austin, no Texas, e acrescentou elogios aos líderes Vladimir Putin e Kim Jong-un. Somos como uma lata de lixo para o resto do mundo despejar as pessoas que eles não querem. Putin e Kim Jong-un, eles são caras fortes do mundo. Eles são caras durões, são inteligentes, têm a expertise das ruas e estão no topo do jogo. Nós não temos isso. Enquanto isso, a rival, a vice-presidente democrata, reuniu uma multidão no estado da Geórgia, dividindo o palco pela primeira vez com o ex-presidente Barack Obama, que faz campanha há dias para que Kamala se torne a primeira mulher à frente do país. Harris expressou que o seu compromisso é defender a democracia contra o homem interessado apenas no poder descontrolado que planeja vingança e retaliação contra os seus inimigos políticos. No evento esteve presente o roqueiro Bruce Springsteen, um dos artistas mais populares do país. Springsteen disse que Trump não entende o que significa ser profundamente americano e, por isso, em 5 de novembro, ele vai votar em Kamala Harris. Tanto Trump como Harris têm convidado diversas figuras de peso para suas campanhas. Um dos nomes que apoia o republicano é o do empresário Elon Musk, que aposta forte na vitória de Trump. Já no lado republicano, Kamala contou com o apoio do rapper Eminem, em Detroit. E sobre esse cenário das eleições norte-americanas, nós conversamos agora com o João Estevam, ele que é professor de Relações Internacionais, porque muita coisa já foi feita em relação a ambos os candidatos, né? O Donald Trump servindo ali no McDonald's e agora fazendo esse pronunciamento, Kamala Harris também se posicionando, contando com diversos artistas nesse período de campanha. E agora está se aproximando a reta final. O que a gente pode analisar diante de tudo isso, desde quando começou o período eleitoral, porque são 2 anos de duração lá nos Estados Unidos. Longo período eleitoral, né? Bom dia, David. De fato, agora está se aproximando, né, a reta final. E como os resultados mostram, cada vez mais a gente vai ter essa perspectiva de um resultado, nas pesquisas, né, pelo menos, mais acirrado. A gente vê que, embora a Kamala ela tenha tido algum tipo de vantagem, né, desde agosto principalmente, sobretudo no mês de setembro, chegando até a abrir 4 pontos à frente de Trump nas pesquisas nacionais, hoje a gente vê um cenário bem diferente, né? Um cenário no qual ambos estão tecnicamente empatados. A Harris está cerca de 1%, né, até menos que isso, à frente de Donald Trump nas pesquisas nacionais e, né, uma situação ainda mais complicada naqueles estados que são necessários conseguir votos, tanto por parte da Kamala quanto também do Donald Trump, para conseguir se eleger, os chamados swing states, né? Então, isso tem sido cada vez mais a tônica desse momento pré-eleições, né? Cada vez mais uma situação mais acirrada e a tendência agora de que um dos dois abra uma vantagem relativamente grande fica cada vez menor, né? Até o dia das eleições.
Professora, a cantora Beyoncé participou do comício aí pelos direitos reprodutivos das mulheres, da campanha da vice-presidente Kamala Harris, do Partido Democrata. A Casa Branca é a cidade natal, a cidade de Houston, no Texas, né? Ela pediu que os texanos votem e introduziu a democrata no evento como a próxima presidente aí dos Estados Unidos, como a gente viu aí nas imagens. A gente viu o Elon Musk ali do lado do Trump e outras celebridades participando aí das duas campanhas. Isso pode dar um peso realmente e mudar essa disputa que anda tão acirrada, faltando aí 10 dias aí para as eleições? É muito comum, né, a gente ver nas eleições norte-americanas as celebridades fazendo algum papel importante, né, seja presencialmente, seja na mídia, né? Recentemente, por exemplo, a gente teve altercações, por exemplo, entre a Taylor Swift, a cantora Taylor Swift, com o ex-presidente Donald Trump. A gente tem, né, continuamente essa presença de celebridades, mas a gente pode dizer que em geral, é muito pouco, né, a possibilidade de atiçar eleitores indecisos ou virar votos que essas participações ela tem. A gente pode dizer que a contratação ou a presença de pessoas muito presentes na mídia, seja no entretenimento musical, seja em cinema, em filmes, atores, cantores, artistas de modo geral, a gente pode dizer que essa presença ela é mais no sentido de mobilizar a base de apoio já formada em relação aos dois candidatos, do que efetivamente conseguir gerar mais votos, né? Embora isso também não seja desprezível, afinal de contas, tanto a Kamala quanto o Trump precisam de mobilização de seus apoiadores que já são identificados ou com o Partido Republicano, ou com o Partido Democrata. Mas em termos de virar voto, em termos de conseguir novos votos, de fato, essa presença ela não é tão significativa assim. Bom dia, professor. Obrigado pela entrevista. A minha pergunta é sobre o tipo de polarização que a gente está vendo nos Estados Unidos. A democracia americana sempre foi muito dominada pelas instituições do Partido Republicano e do Partido Democrata. A figura de Donald Trump, no entanto, mexeu no jogo político do Partido Republicano de uma forma que muita gente diz que hoje o Partido Republicano é o Donald Trump, né? Como se ele tivesse suplantado a estrutura histórica do Partido Republicano e, com isso, mudado um pouco o tipo da dinâmica de polarização através da sua figura pessoal, né? Qual é a avaliação do senhor sobre isso? Essa eleição pode definir um pouco uma mudança no estilo da política americana? De fato, a importância dessa eleição em relação tanto ao perfil do candidato quanto também aos temas adotados é bastante significativo. Saiu recentemente uma pesquisa, por exemplo, entre eleitores nacionais nos Estados Unidos, afirmando que 62% dos eleitores acreditavam que essa é uma das eleições mais importantes da história recente norte-americana. Então, de fato, essa é uma eleição significativa, principalmente para definir qual que é o tipo de política, né, de modelo de sistema político que o governo norte-americano, aliás, que a sociedade norte-americana está escolhendo. E a gente tem duas questões aí que são bem importantes, né? Por um lado, a gente pode dizer que existe uma modificação, ou pelo menos uma consolidação de temas que são próprios da agenda de Donald Trump, que já haviam sido trazidos desde 2016, na sua primeira eleição, também em 2020 e agora, né, em 2024, que são os temas comumente associados ao que a gente chama, né, na academia de Trumpismo, ou Trumpismo, né, em inglês, que seria essa tendência a aliar o discurso político com uma estratégia anti-imigração, uma estratégia mais conservadora também, no que é comumente chamado de pauta de costumes ou pautas morais. É interessante, inclusive, ver essa relação com o próprio discurso da Kamala Harris no Texas, né, que tradicionalmente é um estado bastante conservador e um dos estados com uma das legislações mais estritas, né, em relação à questão de direitos reprodutivos, ao aborto. Então, a gente pode ver cada vez mais uma tendência, por um lado, a essa agenda mais ligada à anti-imigração, à estratégia da anti-imigração, quanto também uma agenda mais conservadora em termos de costumes. O Trump, né, falando no debate que a Harris era comunista, era marxista.
Então, esse é um tema, né? Uma outra questão também que é muito importante aqui é o tipo de, como foi bem salientado, personalidade política, né? E o tipo de relação entre os candidatos, né? Existe claramente uma modificação na política norte-americana sobre a presença de candidatos que são comumente chamados de anti-establishment, né, ou candidatos fora do sistema. E o Trump, ele encarna essa ideia, né? Não somente o Trump, mas aqueles que apoiam, o Elon Musk também encarna um pouco essa ideia. Essa ideia de ir contra o sistema político, de ir contra o governo, como tem sido colocado até então. Então, o que parece, na verdade, apontar essas últimas eleições, e a própria popularidade do Trump também, né, não somente entre republicanos, mas de modo geral, isso parece demonstrar uma modificação já existente no sistema político norte-americano entendido na relação Estado-sociedade e também na forma como a sociedade percebe a política e as regras do jogo democrático. Então, creio que essa modificação não somente vai acontecer ainda mais, como já está acontecendo desde pelo menos 2016 ou até mesmo antes. Professor, qual será o impacto no mundo e no Brasil de uma eventual vitória de Donald Trump? Bom, a gente pode dizer que varia muito de regiões para regiões, né? Cada região possui um tipo de relação com os Estados Unidos. Então, a gente consegue ver uma relação muito mais próxima nos últimos anos do governo norte-americano com a Europa, né? Outro tipo de relação também que o governo norte-americano tem tido com a Ásia, e para a América Latina, a gente pode dizer, e particularmente para o Brasil, também uma relação um pouco diferente. E, em geral, se a gente for considerar o tipo de relação que o Trump ele tinha com os países da região, e particularmente com o Brasil, e se a política externa norte-americana, numa eventual eleição de Trump, ela continuar nas bases da administração anterior, na primeira administração Trump, a gente pode dizer que o que é esperado, em primeiro lugar, é uma revitalização de uma disputa política contra aqueles estados, não somente que são colocados como estados tirânicos, né, a chamada troika da tirania, que o John Bolton discursou em 2020, mas 2019, aliás, mas também toda uma série de políticas que podem ser mobilizadas, que aconteceram também entre 2019 e 2017, na verdade, e 2021, uma série de políticas contra a presença chinesa na região, né? Esse tem sido a principal tônica nas relações tanto dos Estados Unidos, na era Trump, com a América Latina de modo geral, quanto também na própria relação com o Brasil. E isso pode vir na forma de diversos elementos, né? Tanto uma tentativa maior de cooperação política, apesar das diferenças com o governo brasileiro, né? Provavelmente, talvez até um certo esfriamento em relação ao que foi o governo Bolsonaro nas relações Brasil e Estados Unidos, mas ainda assim uma tentativa norte-americana de retomar, né, uma presença política, institucional e econômica, principalmente, na região. E, nesse sentido, claro, o Brasil, né, como sendo a segunda maior economia das Américas, a maior economia latino-americana, também é um país importante nesse sentido, né? E um país no qual os Estados Unidos, obviamente, não pode se dar o luxo de perder, vamos dizer assim, para outros estados. Claro que numa relação um pouco menos amistosa, como foi aquela entre Bolsonaro e Trump. Nós vamos acompanhar tudo ao vivo aqui na programação da Jovem Pan, claro, contexto internacional nos Estados Unidos. Eu agradeço o João Estevão, ele que é professor de Relações Internacionais, esclarecendo diferentes pontos sobre as eleições nos Estados Unidos, o embate entre Donald Trump e Kamala Harris. Muito obrigado, Deise, obrigado, Patrícia, obrigado a todos.